texto supremo sobre tudo e todos é a mensagem da Palavra de Deus, e de forma muito particular é a mensagem do livro de Hebreus na Palavra de Deus. Vamos hoje continuar caminhando neste livro e aprendendo sobre essas supremacias e as implicações dela para as nossas vidas. Um livro, então, muito prático e prático de forma basilar para a nossa existência. Hoje, Hebreus capítulo 11, versos 23 a 31. Esta é a porção da palavra de Deus para o coração desta igreja, de cada um aqui, nesta manhã que Deus preparou. Hebreus 11, 23 a 31. O livro de Hebreus declara plenamente que Jesus Cristo é supremo. Escute o verso 3 do capítulo 1 de Hebreus, que declaração sobre Cristo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ninguém e nada é comparável a Jesus Cristo. É Ele que você precisa na sua vida, cada um de nós precisa. E grandes são as implicações dessa soberania dEle quando Ele chega aos nossos corações. Nós vamos focar então no capítulo 11, versos 23 a 31, mas vou retroceder alguns versos para sermos melhor e iluminados quanto ao pensamento daqueles versos. Vou retroceder primeiro ao capítulo 10, do verso 36, vou ler do 36 ao 39, e depois vamos para o capítulo 11, versos 1 a 3. E diz assim, Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E agora então o texto para nós, neste capítulo 11, a partir do verso 23, que a palavra de Deus encontre o seu coração aberto, a sua mente disposta para receber a palavra desta manhã e abençoe a sua vida. Diz assim a palavra: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei,
e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A palavra de Deus foi lida e ouvida nesta manhã. Mapa. Alguns já não se lembram mais do que é isto, outros aqui nunca usaram um mapa. Eu, como muitos aqui, usei mapa. Viajei tantas vezes totalmente dependente de um mapa. E eu olho para trás e até quero confessar que eu fico um tanto quanto impressionado como é que eu consegui fazer aquilo. Quantas vezes eu e minha esposa não atravessamos grandes cidades que desconhecíamos, inclusive fora do Brasil. Ela como navegadora, com o mapa aberto, e eu no volante. Íamos encontrando rua, pista, para virar, aqui e ali avenida, e conseguimos fazer isto. Hoje temos o GPS, e aí estão os aplicativos que nos permitem navegarmos pelo GPS. E como tudo é diferente, mas nos tornamos mais ignorantes. Com os mapas nós nos localizávamos, sabíamos onde estávamos na cidade, etc. Aprendíamos os caminhos, hoje viajamos às cegas pelo GPS e ficamos mais ignorantes então, quanto aos caminhos aí das viagens e por onde andamos. Mas enfim, nós viajamos e podemos viajar por lugares que não conhecemos, novos territórios, desde que nós tenhamos uma orientação, seja no mapa, seja no GPS. Sem essa orientação, certamente eu não poderia ter feito tantas viagens e peregrinado em tantos caminhos como eu fiz no passado. Mas o mesmo é verdade sobre a nossa existência e vida. Nós também precisamos de orientação, de direção. Você vai navegando aí pelos seus anos que vão passando, a sua existência corre rapidamente, e você passa pela infância, pela juventude, você passa pela escola, você passa pelos projetos de casamento, pelo projeto profissional e decidindo isto e aquilo, você passa pelo lidar com as finanças, o dinheiro, você passa pelo lidar com propriedade, você passa pelo lidar com relacionamentos dentro do lar, fora do lar, você se depara com questões difíceis na saúde, quem sabe, ou na área de um conflito, ou de algo que você vê que há de chegar e você não tem nenhum controle, e aí você está navegando, você está caminhando, você está numa grande viagem. Qual é a orientação? Nós temos aqui no capítulo 11 de Hebreus, esta chamada galeria da fé. O capítulo todo cita exemplos de fé lá do Velho Testamento, antes de Jesus Cristo. E é interessante observarmos a vida, então, o testemunho desses que viveram lá no passado, em relação à forma como eles caminharam, eles peregrinaram neste mundo. E nós já vimos lá a era pré-dilúvio, lá no Gênesis, as figuras de Abel, de Enoque e Noé, que viveram na fé, vivenciaram a fé. A fé foi a própria vida deles. Vemos também, depois a era patriarcal, após ele,
focando especialmente em Abraão, mas também em Isaque, seu filho, em Jacó, seu neto, José, seu bisneto, chamados patriarcas de Israel. Através deles é que vai se formando então uma família, depois um grande povo, que se torna o povo de Deus, o povo de Israel. Mas vimos também como a fé operou na vida deles como visão. A visão de vida, para onde é que nós vamos, qual é o alvo, qual é o objetivo, e como é que nós perseguimos essa visão na dependência de Deus que nos sustenta. E agora, nestes versos que nós lemos, vem o período posterior, o povo de Israel já formado, o povo de Israel no Egito, e agora o momento da libertação deles do jugo do Egito, para que Deus os leve à terra que seria deles, a chamada terra prometida. Nós temos então aqui, nesses versos que nós lemos nesta manhã, o período do Êxodo, particularmente relacionado a Moisés, versos 23 a 31 que nós lemos. E também aqueles que participaram do empreendimento de Moisés de libertar o povo e conduzir à terra prometida. Vai envolver também Josué, ainda que não é citado, mas fala de Jericó, que foi conquistada sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. E então entra aí também o acontecimento em Jericó com esta mulher chamada Raabe. Enfim, aí está a palavra de Deus nesses versos 23 a 31, mostrando, falando do que? Da fé orientadora. Como que a fé foi a orientação deles neste viver, nesse peregrinar, nesses momentos tão cruciais e difíceis para a vida deles, na história da salvação que Deus vai formando através deste povo, até chegar a Jesus Cristo, então o pico, o cume e a realização. E aí está então, os pais de Moisés são citados aqui nesses versos, depois o próprio Moisés, e depois ele liderando o povo e como o povo também reagiu, e depois Josué e participação de Raabe. Por que o livro de Hebreus foi escrito? Por que o livro de Hebreus foi escrito? Nós lemos no último verso do capítulo 10 desta manhã a declaração: nós não somos daqueles que retrocedemos. Qual era o problema? O problema é que esses irmãos nossos lá do primeiro século que recebem esta carta estavam sendo tentados a retroceder na fé, ao invés de continuar e avançar. Por isso esta carta, para mantê-los firmes na caminhada da fé, na orientação da fé. E a mesma verdade é necessária para mim e para você aqui nesta manhã. Todos nós precisamos desta fé orientadora, a fim de que não venhamos a ficar confusos, quem sabe retroceder, quem sabe se perder num atalho, mas que possamos navegar a caminhada cristã aqui bem orientados. A fé em Cristo, Deus manifesto em Cristo, Cristo crucificado por nós, a fé em Cristo, esta nova vida em Cristo, quando então temos um encontro com Deus em Cristo, é a fé que não somente nos salva e nos leva para Deus, nos torna os seus filhos eternos, mas é a fé que também nos orienta. Orienta o que? A nossa atitude, as nossas atitudes e nossos objetivos enquanto navegamos. A fé em Cristo, a fé em Deus revelado em Cristo é o nosso GPS. Sem Ele vamos nos perder, nós vamos retroceder, nós vamos ir ao fracasso. E nesta manhã, então, receba a mensagem, a fé orientadora, que ela possa ser a orientação da sua vida em cada passo, em cada momento, em cada desafio, em cada escolha que se manifesta a toda hora diante de nós. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda. Oriente-se pela fé, oriente-se pela vontade de Deus em Cristo e na dependência dEle, e siga em frente. Clame pela redenção. O primeiro passo é este. Não há um caminho orientado pela fé, a não ser que comece pela redenção. Entra aqui uma mulher chamada Raabe, na leitura que nós fizemos. E o texto diz que ela era uma prostituta, inclusive. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes.
Do que é que ele está falando aqui? Está se referindo lá ao Velho Testamento e particularmente ao livro de Josué. Josué sucede Moisés na liderança do povo de Israel quando chega a hora do povo entrar na terra prometida, a terra que seria deles. E neste primeiro momento, Josué liderando o povo, há necessidade de conquistar-se a grande Jericó. Cidade importante daqueles dias ali naquela região. Aliás, Jericó é considerada a cidade mais antiga fortificada. Jericó tem por volta de 8.000 anos. É uma cidade interessante porque fica a mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar. Não há nenhuma outra cidade neste nível, 250 metros abaixo do nível do mar. Mas uma cidade fortificada, Jericó, então hoje por volta de 8.000 anos. Já era muito antiga nos dias de Josué. Mas para chegar à terra prometida, o problema era como conquistar com esta cidade fortificada no caminho. E Josué então é guiado por Deus para este embate. E nós encontramos o primeiro passo, Josué enviando 2 espias para dar uma olhada ali na situação, examinar a cidade. E eles chegam àquela cidade e adentram ali como visitantes desinteressados, quem sabe, no capítulo 2 de Josué. Mas logo são notados e onde ir? O que aconteceria com eles? Esta mulher Raabe os acolhe e os esconde. E quando ela os esconde, chegam a bater na porta dela, mas eles estão no terraço. E não são encontrados os espiões. E aí então eles vão à noite descer pelo muro, pela muralha e fugir. Diz o texto que a casa dela fazia parte da muralha. Pela janela eles saem. E ela faz um apelo a eles. Que ela e a família delas fossem salvas. E ela faz a declaração: o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. É uma declaração de fé. Aquela mulher que vivia numa cidade pagã, uma cidade idólatra, ao ter o contato com os 2 espias, ela faz uma profissão de fé e pede para que ela também, assim como o povo de Deus, fosse salvo do massacre, da guerra e da morte que ia acontecer ali. E ela foi salva. Foi salva não somente em termos de vida física, mas ela passou a fazer parte do povo de Deus nesta hora que ela cai em si, reconhece quem é Deus, o Deus sobre a sua vida e clama em fé, em dependência, que então ela seja salva juntamente com a sua família. O livro de Tiago vai dizer que a ação dela foi uma ação de fé. Tiago 2,25, e que então por esta fé, esta obra de fé, ela foi salva. Mas note, uma prostituta chamada Raabe. Qual é a condição de Raabe? Raabe é uma mulher então que não era, como era o caso na época, não tinha o primeiro valor na sociedade por ser mulher. Mas ela, além de ser mulher, era uma prostituta, uma mulher de vida imoral, uma vida totalmente contrária aos princípios do Senhor. E mais, ela era gentia, isto ela não era parte do povo de Deus. Veja essa condição toda. E mais, destinada à condenação, porque a cidade seria arrasada pelo poder de Deus, e ela iria perecer também, ela também era pecadora. Deus enviou Israel a esses povos para dominar, porque diz a palavra de Deus que o pecado desses povos, inclusive de Jericó, tinha atingido o seu limite. Era terrível a prática moral desses povos. Então ela era condenada também diante de Deus, condenada junto com Jericó. Que condição terrível, desastrosa. Mas esta mulher foi justificada pela fé. Ela creu, se jogou nos braços do Senhor, da promessa de Deus, que viria a se cumprir totalmente em Jesus Cristo. E é interessante,
Quando nós chegamos ao nascimento de Jesus, então cerca de 1400 anos mais tarde, temos o Evangelho de Mateus narrando a vinda de Jesus Cristo, o nascimento dele. E o livro de Mateus, capítulo 1, começa com a genealogia de Jesus. E ele começa narrando, então, lá primeiro Abraão, e aí vem, então, todo um após outro, os descendentes até que chega Jesus Cristo. Mas lá no meio da genealogia de Jesus, pai, mãe desse, pai daquele, mãe, aparece quem? Raabe. Raabe foi justificada, uma mulher, então não muito digna na sociedade, uma prostituta que não era do povo de Deus, condenada, agora é um dos pontos na linha que vai nos trazer Jesus Cristo. Redenção. Algo que só Deus em Cristo pode fazer. Se não fez na sua vida ainda, Ele pode fazer que Ele faça nesta manhã. Nos tira dos caminhos das trevas, longe dEle, para então nos libertar, nos redimir. Cristo pagou o preço na cruz, arrebentou o cativeiro e para nos levar do reino das trevas para o reino da luz eterna de Deus. Uma obra que só Deus em Cristo pode fazer. O que é que o ser humano precisa? O que é que o ser humano precisa? Mais tempo no banco de escola? Não. Isso tem o seu lugar, quem sabe, mas não é isto a necessidade principal. Mais dinheiro no bolso, isto pode ser até bom, talvez, mas não é isto. Mais status e importância, mais relacionamento, mais prazer, não. O ser humano precisa de redenção. Há um problema profundo no coração humano e então na humanidade que somente a redenção que Deus pode operar em Cristo, através da morte de Cristo, pode realizar. O problema central, a agonia central do ser humano é a distância de Deus, é estar rompido com Deus. É preciso clamar pela redenção. A fé em Cristo diante de nós, é esta fé que nos orienta a esse clamor. Se nós não clamamos, se você não clama, é porque você não entendeu a fé de Deus em Cristo. E se você clama é porque você entendeu. Então, este clamor já chegou à sua vida, este momento ou não? Você precisa de redenção. A fé, a mensagem de Deus em Cristo chama para este clamor. Mas esta fé o orienta também o que é caminhar para a libertação. Se há redenção, então há libertação. Diz aqui o verso 27 e 28, que pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é fiel. E aí então Moisés saindo do Egito, e junto com o povo, estavam escravos, estavam debaixo do jugo, clamaram a Deus, e Deus enviou o quê? A libertação. Simplesmente isto. A fé em Cristo é aquela que traz a libertação. É a fé que o orienta ao quê? Não somente a clamar pela redenção, mas caminhar para a libertação. A fé em Cristo o orienta a nunca permanecer na escravidão. Nunca permanecer na escravidão. Aliás, diz também aqui, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Que momento libertador aquele. O que é que foi ordenado? Bem, a última ação de Deus para quebrar o poder de Faraó e deixar Faraó, o povo ir, qual foi? Deus haveria de trazer a morte dos primogênitos em cada casa. Mas Deus ordenou a Moisés que o povo passe o sangue do cordeiro nos umbrais, no batente das portas. E a casa que tiver esse sangue no batente, ali a morte do primogênito não vai acontecer. E assim o povo de Deus fez. E houve uma grande morte no Egito, mas não na casa do povo de Deus. Libertação. E aí eles partem
partem livres do jugo no Egito. Enfim, esta fé é a fé que diz para você, caminho para a libertação, de forma nenhuma permaneça nessa situação. Essa saída do Egito está em Êxodo capítulo 2, quando então acontece o episódio, a saída de Moisés, e também no capítulo 12, a instituição da Páscoa. Libertação. Você vive nessa escravidão chamada autonomia diante de Deus. Isso mesmo, o que é que o coração humano quer? O que ele busca desde o jardim do Éden, naquele grande fracasso, o que o seu coração busca? Ser autônomo diante de Deus, viver os seus próprios caminhos, sem interferência de Deus. Eu quero ser eu, não quero Deus regendo a minha vida. Ah, sim, eu tenho uma fé em Deus, eu creio em Deus. É um Deus que eu creio que vem me servir conforme meus desejos. Ele está sujeito à minha autonomia. Essa fezinha que encontra em todo o coração e na boca das pessoas significa nada. Deus subjugado à minha autonomia. Deus em Cristo não é o meu Senhor, não dirige os meus passos. Escravidão chega ao coração humano. Quando somos entregues a nós mesmos, estamos na situação de escravidão. E aí vem o pecado, resultado, todos aqueles atos contrários à vontade de Deus, vivendo a minha própria vontade, na minha autonomia, abraçando as propostas do mundo que está à minha volta, a cultura, e aí eu vou nesses valores contrários a Deus. Pecado constante na minha vida. E então surge culpa. Há um problema de culpa no coração humano tremendo, que traz todo tipo de problema e manifesta-se nas esquisitices do ser humano. A culpa está lá embaixo, abafada, sublimada, mas estoura na superfície em coisas tremendas, estranhas e desajustadas. Vícios. Quais são os vícios? A fé em Cristo é a fé da libertação, do pecado, da autonomia em Deus, da culpa, porque Cristo pagou tudo na cruz, e também dos vícios, seja quais forem os vícios. O vício da pornografia, o vício das drogas, o vício do álcool, o vício de qualquer outra coisa, seja lá o que for. Deus liberta. Se há um caminho para a libertação, está no encontro com Deus em Cristo. Quando a fé, então, a dependência de Deus em Cristo orienta a minha vida, Deus liberta. Maus hábitos, quantos maus hábitos? Deus liberta disto tudo. Comportamentos malignos fazem tanto mal àqueles que estão à nossa volta. Jeito de falar, jeito de usar as mãos, jeito de reagir diante das pessoas, comportamentos malignos fazendo tanto mal em casa, fora de casa. Deus liberta. É só ouvir e se orientar pela fé em Cristo, você sai desses buracos todos, você sai da mentira tão comum nos nossos dias na sociedade. A mentira como grande estratégia para navegar nesta vida. Deus liberta da mentira. Você tem este defeito, este domínio da mentira, Deus liberta. Gosta de inventar coisas, fica contando coisa que não é verdade, fica inventando. Uma vez recebi um casal em crise. Qual era o problema? Alguns anos atrás, recém-casados, depois aí talvez chegando já quase 2 anos. A esposa agora, passado o namoro, o noivado, agora a vida, então ali 24 horas, todos os dias da semana e do ano. Começou a ser incomodada por algo que não parecia tão grave quando a convivência era mais esparsa no namoro e no noivado. E qual era a questão deles? Ela não suportava mais as coisas que o marido inventava para contar vantagens, para dizer grandezas, etc. Ela não suportava mais, já estavam a prontos de terminar o casamento. Mas Deus os libertou disto. Estão firmes hoje como casal. As suas inquietações, quantas inquietações lá dentro, no íntimo. Deus liberta disto em Cristo Jesus. A fé em Cristo é libertadora.
as emoções daninhas, seja da crise da ansiedade, seja da crise da depressão. Tratamos então com a fé em Cristo Jesus, onde encontramos esperança, encontramos descanso, saindo da nossa autonomia que nos leva a essas condições tristes das nossas emoções. Emoções daninhas, emoções confusas. Deus liberta. O vazio, por que eu existo? O que é que pode me preencher? Mais uma festa, mais um zero na minha conta no banco, mais um carro na garagem, mais um relacionamento, mais um prazer, nada preenche. No fim, fico cansado e vazio. Só Deus, o Eterno, pode preencher lá dentro isto. Deus em Cristo, a fé em Cristo, encaminha para a libertação, liberta do vazio, liberta da falta de esperança. Qual é a esperança? Vou de esperança em esperança, mas todas passam, e quando é realizada, é pequena demais. O meu espírito anseia por uma esperança eterna, e esta eu encontro só em Cristo. Enfim, Deus é o libertador, Deus o liberta. Conheça a fé orientadora, a dependência de Deus em Cristo, andar com Deus em Cristo é a resposta, é o grande poder libertador que todo ser humano precisa. Mas, caminhando com Deus nessa libertação, a orientação da fé também diz a você: escolha a retidão. Quando você é orientado pela fé, você sempre vai ser levado a escolher a retidão. Aqui está Moisés, mais uma vez, diz o texto no versos 24 e 25, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Do que ele está falando é Êxodo 2, nas Escrituras Sagradas. Êxodo 2. Lá está o povo de Deus escravo no Egito. E ele cresce. E aí então o faraó resolve tomar uma medida para parar esse crescimento, porque começou a temer esse povo estrangeiro dentro do seu território e entre o seu povo. E aí ele ordena a mortandade, matar os bebês do sexo masculino, ordena a morte deles. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, e também o seu pai, Anã, decidem esconder Moisés. Percebem que ele é um menino que tem um chamado especial de Deus. E depois de escondê-lo por 3 meses em casa, notam que está difícil a continuar a esconder o menino naquela idade já. E aí então eles adotam a prática de colocá-lo num cesto e colocar no Nilo, no rio. E aí, pela providência de Deus, há esse momento quando a princesa, filha de Faraó, está ali na beira do rio se banhando e ouvem ali o choro, veem que tem um bebê, pede para ver, e ela se encanta com o bebê pela providência de Deus e adota para si. E Moisés, então, que é judeu, parte do povo escravo, cresce no palácio como um príncipe, no bem bom, recebendo a melhor educação possível, tendo todo o conforto. Mas chega o momento quando Deus, que tinha um plano para Moisés, vai levantá-lo para ser o libertador. Primeiro, há um momento quando Moisés intervém quando quando um judeu está sendo ali maltratado e ele precisa fugir, e depois ele retorna mais tarde como libertador enviado por Deus. Mas enfim, Moisés teve esse momento na sua vida que ele tinha que fazer uma escolha. Ignorar que ele era parte do povo de Deus e a fé do seu povo, o Deus verdadeiro, ou ficar com o conforto do palácio pagão, ou ir para a fé do seu povo. O que fazer? O que fazer?
Escolha. Todo momento em nossas vidas nós fomos colocados debaixo da mesma encruzilhada, toda hora. Ou eu vou pela vontade de Deus ou pela vontade do meu coração do mundo. Ou eu vou pela fé de Deus em Cristo ou eu vou pelos caminhos pagãos e idólatras deste mundo. O que eu faço nessa questão profissional, nessa questão, quem sabe, matrimonial, quem sabe na educação dos filhos, quem sabe no relacionamento financeiro. Eu posso ir para cá, eu posso ir para lá. Se eu for para cá, há um conforto, há uma vantagem. Se eu for para cá, eu fico com Deus, mas quem sabe há até um prejuízo. Assim se deparou a vida para Moisés e se depara para nós a toda hora. O que fez Moisés? Ele escolheu o caminho da retidão. Ele foi orientado pela fé em Deus a abrir mão ali de uma possibilidade boa para caminhar com Deus. Vontade de Deus versus aprovação e conforto contra Deus. A retidão versus o erro. Todo momento somos desafiados, mas se somos orientados pela fé, nós vamos sempre escolher o caminho da retidão, seja qual for o custo. Essa é a grande verdade. Nós ficamos achando que é difícil. Na verdade é que nós queremos abraçar os dois mundos. Ou talvez o conforto nos atrai mais do que a fé em Deus, do que andarmos da retidão. Nós entendemos que tem mais vantagem em ir contra Deus, ficar naquilo que o mundo oferece imediatamente, do que fazer a vontade de Deus, aquilo que é correto e a verdade para sempre. Mas se ouvirmos, se formos orientados pela fé, a fé em Deus em Cristo, vamos sempre escolher a retidão. E vamos sempre nos portar com coragem. A fé sempre nos leva a sermos corajosos quando estamos na dependência de Deus, então isto é na fé. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei, diz o verso 23. A ordem do rei era matar todas as crianças. Os pais de Moisés não temeram Faraó, o rei. Coragem, coragem. Coragem é necessária neste mundo. É um mundo que intimida, nos intimida a viver na fé e andar com Deus. É verdade ou não é? Mas se realmente nós somos orientados por esta fé, somos levados a uma condição onde o temor é vencido e a coragem vem a nós. A intimidação dos outros seres humanos à nossa volta, homens e mulheres. A intimidação do governo, das leis tantas vezes. A intimidação no ambiente profissional. A intimidação na escola, na universidade. A intimidação entre os parentes. Intimidação em relação à nossa vida com Deus e fazer a vontade dEle. Mas se você é orientado pela fé, jamais você será intimidado. Quando você acertar a sua questão com Deus, as pessoas, as situações do mundo ficarão bem menores. Oriente-se através da fé, resista à adversidade. A fé sempre o envia a resistir à adversidade. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Isto está lá em Josué capítulo 6. Então, quando o povo chega diante da grande Jericó e suas muralhas, o que fazer? Deus diz, vocês vão rodear essa cidade durante 7 dias, uma vez por dia. 7 dias, rodeando. No último dia, no 7º, vocês vão rodear 7 vezes naquele dia, e as muralhas haverão de cair. Adversidade, muralha enorme. E agora? E agora? Grande Jericó. Rodeiem a cidade. Sigam a minha orientação. Vocês não vão tirar nenhuma lasca da muralha, vocês vão apenas rodear. O que é que Deus está fazendo com eles?
Lembre-se que o número 7 é a indicação do tempo integral, até do tempo perfeito. Isto é, 7 é uma questão de estar na dependência de Deus no tempo integral. E lá eles foram rodear um dia, nada aconteceu. Que tolice essa volta que nós demos. Um pensamento muito fácil de surgir no coração humano. Mas chegou o segundo dia, rodearam. E assim foi até o fim. Rodearam e rodearam. Meu irmão, quando a adversidade surge na sua vida, você é chamado, sabe o quê? Você é chamado à resistência. As muralhas são maiores do que o seu poder, mas não maior que o poder de Deus. A você apenas cabe, em nome da fé, resistir. E é importante entendermos isso para não cairmos em nenhum misticismo tolo. Qual é o seu problema? Qual é a sua muralha? Diz aí, é mais dinheiro, é um carro, o que é? Muito bem, nós vamos fazer aqui 7 dias de oração e no fim você vai ter isso. Não caia nessas tolices. Aqui é um tempo pleno que pertence a Deus. Não foram eles que determinaram 7 dias. É apenas simbólico desta dependência total diante de Deus quando se confronta com a adversidade. Quanto tempo vai durar? Vai durar essa adversidade aquele tempo que é o tempo integral que Deus tem. E nós sabemos que finalmente todas as adversidades e muralhas irão de cair quando estivermos na presença de Deus. Algumas talvez vão durar a nossa vida toda, mas a nós cabe resistir. Resistir, nunca ceder. O diabo traz muralhas à sua vida, empecilhos para você caminhar com Deus, então você resiste. Você permanece com Deus, fazendo o que Deus pede para você na resistência, obedecendo, marchando com Ele, ainda que a muralha seja muito grande, a sua postura de resistência. O mundo é inimigo, é preciso resistir com Deus. Resista à adversidade. A fé sempre vai enviá-lo à resistência. A fé vai sempre orientá-lo a priorizar o eterno. Se você está ouvindo a fé, se a fé orienta você ao seu GPS, você vai sempre priorizar o eterno. Volta aqui o texto a Êxodo 2, no verso 26, quando diz: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés poderia ter ficado no palácio, e indica-se inclusive que ele seria um possível herdeiro do trono. Os tesouros do Egito estavam às mãos de Moisés, mas ele considerou tudo isso uma desonra, porque ele tinha uma riqueza maior, que ele contemplava a sua recompensa. Que recompensa é esta? Moisés olhou para a sua vida com Deus, que é eterno. Olhou para os tesouros do Egito como temporais. E como são temporais? Muito temporais. Depois de tudo dito e feito, o que vai contar realmente o eterno. Por que não fazer análise completa e sábia da existência nesse momento presente? Para você entender o presente, as coisas do presente, à luz do todo. Por que uma visão tola, pequena, de olhar apenas o presente e avaliar tudo pelo presente, que é algo que passa? Há um lugar para as coisas deste mundo em nossas vidas? Certamente que sim. Mas essas coisas precisam ser avaliadas devidamente diante do eterno. Precisam adquirir um valor e um lugar no nosso coração, à luz do que é eterno. O mundano, coisas do mundo, não estou dizendo coisas imorais, mas as coisas do mundo que estão aí, nós temos, o material, tem o seu lugar, tem. É legítimo até desfrutar da maior parte deles, sim. Mas é preciso avaliar os valores do meu coração. Temporariedade versus eternidade.
verdade, aquilo que é e é para sempre, e o erro ou o passageiro até. Avaliar valores. Moisés avaliou, foi obrigado a avaliar, mas ele ouviu a fé e a fé guiou seu coração. E quando foi necessário escolher, ele priorizou o eterno, a vida dele com Deus, a grande recompensa. Escolha. A escolha é inevitável. Você vai ter que escolher entre a verdade de Deus e a verdade do mundo, das coisas passageiras, que não é realmente uma verdade. Você vai ter que escolher entre a consumação, já aqui e agora, é isso, ou a consumação celestial e eterna, a vida com Deus agora e para todo sempre. Qual é a sua escolha? Você prioriza o eterno? Você ouve a orientação da fé? Priorizar o eterno. Não, eu acho que o mais importante é o temporário. É mesmo? É. Vamos discutir isso melhor? Vamos. Quero encontrá-lo daqui a 100 anos. E quero ouvir sua opinião novamente. É isto mesmo. Quero ouvir daqui a 100 anos você falar do seu carro, da sua casa, da sua conta no banco. Priorize o eterno. Ser orientado pela fé. Você já teve a sua vida redimida pela fé. Você caminha na libertação. Você escolhe a retidão ouvindo a voz da fé. Você então se porta com coragem por ela, diante dos embates com o mundo e as intimidações que vêm. Você resiste à adversidade na fé, momentos difíceis. Você não desanima, não retrocede, permanece nela, ouve a voz dela e então prioriza o eterno. Que Deus possa, nesta manhã, aplicar a sua palavra ao seu coração. E sejamos diferentes da criança, com seu pouco conhecimento e a sua maturidade. Que ao ver algo que deseja, quem sabe um brinquedo, ela entra no eu quero, eu quero, eu quero. E você talvez diz para ela, mas se você esperar, depois, você vai ter X coisa muito melhor. Não, não, não. Eu quero esse que tem agora. Que Deus o liberte e lhe dê uma visão muito mais madura. Que você ouça a voz da fé. E a sua vida possa ser, então, esta vida realmente redimida na fé e toda vivida na fé, toda orientada na fé, Deus em Cristo. Note bem, aqui não é fé na fé, é a fé de Deus em Cristo. Ah, eu tenho muita fé. Tem mesmo? É. Que fé é essa? Envolve Deus e Deus manifesto em Cristo, Cristo crucificado? Não. Então não é desta fé que o texto está falando. Você não está vivendo por esta fé. Você está vivendo por um otimismo humano apenas. Deus faça de cada coração aqui um coração peregrino, sempre, sempre e sempre orientado pela fé até aquele dia na presença de Deus. Vamos orar?